A nossa aula, né. Aqui eu vou começar apresentando para vocês que todas as nossas coisas, como eu falei na nossa primeira aula, né, da apresentação da ementa, todas as nossas coisas estão aqui, tá. Aí eu vi gente perguntando lá no grupo se é esse link. Esse link aqui é da turma, tá. Se você clicar nele, você tem que vir para essa página aqui, tá. Tem a calculadorazinha na imagem, tá. Aí, como eu falei, tem aqui o GeoGebra, se você quiser baixar, né, tem aqui o link do WhatsApp, tá, tem aqui o link do YouTube, onde vai ficar nossos vídeos, tá. Criei aqui essa imagem, né, para ser apresentar os vídeos. E aqui é a nossa reunião. Quando tiver a reunião aqui, você basta clicar em entrar, tá. Aí vai ter o nome da reunião, no caso aqui o nosso assunto hoje é função. Se você vier aqui em reunir, você vai abrir uma reunião à parte. Então, tentem não abrir reuniões. Entre apenas quando eu já tiver aberto a reunião, tá? Eu abrir a reunião, aí vocês entram, porque senão vai ficar um monte de reunião aberta. Ó, aqui já teve uma reunião de 23 segundos aberta aqui, outra de 5 minutos, e até ingressou bastante gente. Outra de 32 segundos e outra de 21 segundos, tá? Isso tudo hoje. Então, atentem aí para não abrir mais reuniões, tá? Somente essa daqui. Aqui conta 14 minutos, mas é 14 a partir do horário que eu entrei, tá? Não é a gravação. Então, essa gravação aqui, nossa gravação começou a partir de 1 minuto atrás, né? Então, não se preocupe aí que vocês não perderam nada. Aqui nossa sala de aula, por enquanto aqui a gente tem 9, 10 e 11 comigo. Então, vi que saiu um da sala, né? 11 comigo, então já dá para a gente iniciar nossa aula. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Então aqui, como eu falei para vocês, tudo referente às nossas aulas vão estar aqui e também aqui, tá, nos arquivos, tá. Aqui está em postagens, arquivos, vocês ingressam aqui em arquivos, tem material de aula, a pasta material de aula, vocês selecionam e aqui estão todos os livros que a gente vai utilizar, tá. Todos os livros textos, volume 1, 2, 3, 4 e 6 do Elementos da Matemática, Fundamentos da Matemática Elementar, do IESE, Murakami e outros, né, outros autores, tá. Então estão todos aqui. São justamente esses livros que têm essa capinha aqui, ó, é uma coleção de 11 livros, tá. O primeiro a gente vai, começar então as nossas aulas pelo primeiro, tá. O primeiro é esse aqui, volume 1, Conjuntos e Funções, tá, do IESE e Murakami, beleza? Então esse daqui está disponível aqui para vocês, como eu falei. Eu não vou disponibilizar aqui no Siga A, tá? Porque eles são livros grandes, são os PDFs grandes, né? Grandes. Então, aqui só aceita até uma certa quantidade de megas, né? Então não dá para colocar, sei lá, um arquivo de vídeo aqui. Como vocês podem ver, eu coloquei só o link do vídeo, mas não dá para colocar diretamente o vídeo aqui, tá. Então prestem atenção aí que é só o link, tá. Então se você clicar aqui no link, aí ele vai direcionar para você lá para o YouTube, né, pra minha página, para você assistir a aula, né, a última aula, tá. Foi a apresentação, e eu acabei cancelando a aula semana passada, porque faltou energia, tá. Então aqui eu decidi utilizar o YouTube, porque você pode utilizar essa função de acelerar o vídeo, né, porque eu falo bem devagar mesmo, tá. Falo devagar que é para não ter que ficar repetindo, porque a gente tem aula remota, então não dá para ficar repetindo como se for no presencial, né, então e tudo aqui eu utilizo o mouse. Então aqui 9 pessoas já visualizaram esse vídeo, tá.
Então, se atentem aí, quem não assistiu a aula ao vivo, veja as gravações, tá? Reveja se quiser rever, né? Tranquilo? Tá aqui. Esse aqui é o link do WhatsApp, esse aqui é o da sala. Lembrando, aqui é a sala. Se você ingressar na sala e eu tiver aberto aqui o link para ingresso, opa, tem alguém querendo entrar aqui, o André Luiz. Então, se eu entrar aqui na sala e já tiver essa câmerazinha ligada, tá? O celular de vocês vai aparecer essa câmerazinha em roxo, né? Aí você clica em entrar. E você entra só entra na aula. Precisa reunir, tá, pessoal? Eu coloquei aqui reunir, eu mostrei aqui as funcionalidades para vocês saberem que existe. Que vocês podem também utilizar. Mas na hora da aula é só clicar em entrar, tá? Se eu não tiver aberto ainda a sala, aí vocês aguardam um pouquinho que eu vou abrir a sala e vocês ingressam depois, tá? Vamos lá, vamos para a nossa aula, né? Fechar aqui o cigarro. Então aqui, como eu falei, né, nosso primeiro livro, texto é Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então esse livro aqui, ele traz conjuntos e funções, tem vários exercícios, né? Vocês podem ver. Então, dá para brincar bastante aí com a matemática aqui nesse livro. Como eu falei, não sei se eu falei na verdade, mas eu falei sempre falo nas minhas turmas, né, que alguns conceitos a gente não vai ver, porém outros que fazem parte da ementa a gente tem que ver, né? Aqui no livro já começa com noções de lógica. Essas noções de lógica são aquela lógica matemática para concurso, né? Proposições, negações, tautologias, tá? Então isso aqui a gente não vai ver. Conjuntos. Ah, o que que é isso? Isso aqui é a noção de conjunto mesmo, né? Conjunto numérico, né? Que é um conjunto vazio, universo, subconjuntos. Isso aqui é aquela parte introdutória antes de funções. Então, isso aqui também não faz parte da nossa ementa, mas vocês têm que ter uma noção de conjunto também. Conjuntos e conjuntos numéricos, né? O conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos reais, né? Intervalos também, isso aqui é importante, né? Saber fazer o intervalo numérico. Conjunto dos números complexos a gente não vê, tá? E aqui algumas coisas de basicamente matemática para licenciatura, né? Que é princípio de indução infinita, que é para a gente saber provar algumas fórmulas, né? A gente usa indução infinita, indução finita. Aqui relações é aquela parte onde a gente aprende par ordenado, né? Representação gráfica do par ordenado, produto cartesiano, né? Que é justamente isso aqui, do GeoGebra, que eu falei para vocês que a gente vai utilizar bastante nas nossas aulas. Que é basicamente o plano cartesiano, é isso aqui que a gente vai utilizar bastante. Deixa eu só colocar aqui o rótulo dos eixos, né? Ele não vem, o rótulo. Pronto. Então aqui o eixo X, o eixo Y, né? Aqui a malha a gente pode alterar também, né? A malha a gente pode deixar só a malha principal. Pronto. Ficou até mais agradável, né? Então, a malha principal. Então, basicamente, esse aqui é o plano cartesiano, né? A gente sabe que isso aqui, se a gente introduzir um ponto ali, esse ponto aqui indica o par ordenado, né? Deixa eu só colocar. Ah, não, aqui. Colocar o nome e o valor. Então, esse ponto A aqui é o nosso ponto 1, 2, certo? Conforme a gente vai mudando o lugar, de lugar, ele vai alterando o par ordenado dele, certo? E o ponto 2, 2, né? Coordenada 2, 2. Beleza?
Então, dá para utilizar bastante ferramenta ali do domínio, né, relação inversa. Isso aqui a gente não vai ver. A gente vai começar a partir do capítulo 5, que trata de introdução às funções, tá? Lá na página 79. Então, eu creio que não seja a mesma 79 do PDF, mas eu vou arriscar aqui. É, bem pertinho. Então, vamos lá. Página 79 aqui. Capítulo 5, introdução às funções, tá? Lá na página 79. Como eu falei para vocês, esse PDF eu não vou deixar disponível, porque ele é muito grande, tá? Mas ele está disponível aqui nos arquivos para vocês, tá? Material de aula, beleza? Todos os PDFs que a gente vai utilizar. E coloquei já faz 5 dias. Vocês já sabem até o tempo que eu coloquei. Vamos lá. Conceito de função. Isso aqui é bem básico, né? A gente aprende lá, começa esses conceitos lá no nono ano, né? Hoje é nono ano, na minha época era a oitava série, né? Aí a gente vê esses conceitos, né? Introduções à função, e no ensino médio, né? No primeiro ano, a primeira série do ensino médio, a gente já começa a pegar coisas mais pesadas de funções, né? Digamos assim. Mas essa parte introdutória a gente tem que dar uma olhada, né, para ver se realmente a gente lembra e relembra ou vê pela primeira vez, né, porque tem professores aí que são péssimos professores e acabam não falando algumas coisas nas suas aulas do ensino fundamental e médio. Não sei se é por conta do tempo, né, creio que seja, ou é por conta da preguiça mesmo de alguns professores aí e não falar e não introduzir esses assuntos, tá. Vamos lá. Alguns exemplos iniciais são dados. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou utilizar o livro assim, tá? Utilizando canetinha e marca-texto, porque facilita a minha vida. Porque se eu for trazer toda vez slide, que eu odeio slide, quem é da matemática dificilmente utiliza slide, tá? Quem utiliza mais é pessoal da engenharia e tal, quando apresenta alguma coisa, de outros cursos, né? Mas matemática para mim é escrita e escrita. Tem até uns professores aí, quem é da matemática sabe que o professor enche 2, 3 quadros ali em 5 segundos, porque o professor escreve demais, né? E tem que escrever. E a gente aprende mais, né? Se vocês sabem algumas técnicas de estudos, a gente aprende mais o quê? Não só lendo, mas lendo, escrevendo e falando, né? E aprende muito mais ensinando. Por isso que os professores, eles conseguem explicar várias coisas que a gente, quando aluno, não consegue, porque eles explicam o assunto. Então, quando a gente explica o assunto, a gente aprende mais, né? Aprende melhor. Então, fixa na cabeça. Então, se vocês conseguirem fazer isso, por isso que eu não aguento apresentar somente o slide ali estático, sem fazer sem desenhar, né? Sem usar a canetinha ali no meio ou escrever. Mas como a gente não pode escrever, não dá tempo de escrever, eu vou utilizar assim, tá? Como eu venho utilizando nas minhas aulas, tanto aqui na Federal como lá na Estácio, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem dois conjuntos, né? Conjunto A, deixa eu usar o realce aqui. Conjunto A, dado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, dados pelos elementos -1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, se vocês voltarem lá no capítulo anterior, ele traz as relações, né, binárias entre os conjuntos. Nesse caso aqui, entre o conjunto A e B, né, a gente tem uma relação R dada pelos pares ordenados x e y, que pertencem à relação A-B, certo? Entre o conjunto A e B, que é dado pela expressão, ou função, nesse caso, y igual a x mais 1. Aí a gente vai ver lá na frente que essa função é a função
linear, né? Função linear não, desculpa, função afim, tá? Aí temos outra relação, também que é dada por um par ordenado, sempre um par ordenado, porque essa escrita de par ordenado é o que vai te dar a função, tá? É o que vai gerar o gráfico da função. São um conjunto de pares ordenados, dado por uma relação entre dois conjuntos, né? E ele expressa aqui uma função para a gente no final, tá? Vou pular aqui um pouquinho. Então, olha só. Fazendo aqui a relação, né? R. Qual vai ser essa relação? A relação dos pares ordenados que podem aparecer para a gente é 0, 1, 1, 2 e 2 e 3. Porque a função aqui, vou apagar isso aqui, a nossa função aqui ela é dada através dessa expressãozinha aqui, né? X, y mais x, igual a x mais 1. Então, esse conjunto de pares ordenados aqui, né, eu pego a partir dos pontos, dos conjuntos cujos elementos estão aqui assinalados, né? 0, 1, 2 e 3. Então, esses elementos aqui é que vão gerar os meus pares ordenados. Então, quem é esse 0, 1, 2 e 3? É o meu x. Tá? Então, qualquer valor desses aqui que eu coloque no lugar desse x, ele vai me gerar um outro valor y, que tem que estar aqui dentro. Tá? Então, aqui os y têm que corresponder a esses números e os x tem que corresponder a esses 4 números aqui, que são elementos do conjunto A. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, e fizer y igual a 0, vamos pegar o elemento 0. 0 mais 1. Lembra? Eu estou substituindo no lugar do x. Então, o y aqui para a gente vai ser 1. Tá? Esse 1 está aqui no conjunto B? Tá, ele está aqui. Então, a gente tem um par ordenado. Que par ordenado é esse? X e y. Quem é o x? É o 0, que a gente respondeu, né? Ou que a gente substituiu do conjunto A. E o y é justamente o resultado aqui que a gente encontrou, que é o 1. Então, a gente tem um par ordenado aqui, 0, 1. Tá? Então, aqui, ó, se vocês verificarem aqui, a gente tem que a relação ela tem 3 pares ordenados. 0, 1, 1, 2 e 2 e 3. Vamos colocar esses pontos aqui, ó. 0, 1. O 0, 1, o 0 é x, né? O 1 é y. Então, esse ponto vai estar aqui, ó. 0, 1. O outro ponto é 1 e 2. 1 e 2 vai estar aqui. E o outro ponto é o ponto 2 e 3, né? Vai estar aqui. Certo? Justamente os pontos que estão lá. O 0, 1, 1, 2, 2 e 3. Certo? Então, aí. Então, eu vou só mostrar para vocês que é justamente esses pontos aqui, tá? Só colocar o nome deles aqui e o valor. Então, aí, ó, o ponto A é 2 e 3, B ou C é 1 e 2 e o B 0 e 1. Eu vou traçar uma reta através desses 3 pontos aqui. Olha qual foi a função que apareceu aqui, ó. A função é menos x mais y igual a 1. Aqui ele aparece dessa forma, mas se você colocar aqui do jeito que a gente viu lá, que é y igual a x mais 1, vocês vão ver que é justamente essa reta coincide com a reta que aparece lá. Então, eu vou até apagar essa daqui e vou deixar só a que eu digitei. Vou até trocar de cor aqui e deixar vermelha. Não quer trocar de cor, não? Ah, sim, é porque eu tenho que tirar o comando ali, que estava no comando, eu tenho que tirar a seleção. Então tá aí. Essa reta em vermelho é justamente a nossa reta lá, ó, y igual a x mais 1. Né? Ela foi
ela é composta, né, ela está composta por uma variedade de pontos aqui, tá? Tem vários pontos aqui que compõem essa reta, mas os principais aqui, dadas os dois conjuntos, né, dado o conjunto A e B, eu tenho apenas esses 3 pontos, essas 3 coordenadas que eu posso assinalar, porque eu só tenho os elementos 0, 1, 2 e 3 aqui, e aqui menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Então, esses conjuntos aqui, eles limitam, né, a quantidade de relações, ou seja, pares ordenados que eu possa fazer. No caso aqui, eu só tenho 3 pares ordenados possíveis para fazer com esses 2 conjuntos. Mas, como vocês podem ver, a reta ela continua infinitamente, tá? E como ela continua infinitamente, ou seja, eu tenho uma variedade de pontos aqui que compõem essa reta, beleza? Só que o conjunto é limitado, né? Os conjuntos aqui são limitados, então eu vou ter pares, relações, né, limitadas e pares ordenados mais limitados ainda. Então aqui, como vocês podem ver, traçando como conjuntos, né, e fazendo aquela relação daquela função f, né, a função em que eu tenho y mais, ou y mais não, y igual a x mais 1, eu vou gerar ali que vocês vão ver mais à frente, eu vou tratar isso aqui como imagem. Então, isso aqui é o meu domínio, isso aqui é a minha imagem. Esses elementos aqui que são a minha imagem, tá? Mas esse conjunto todo, ele é tratado como contradomínio, tá? E esse conjunto A aqui é o meu domínio. Domínio, contradomínio, e esses elementos aqui que recebem as setinhas são as minhas imagens. Tá? Eu vou tratar a partir de um certo ponto só dessa forma, tá? Mas vamos lá. Aqui tem as outras relações, né? A relação S que aparece lá, dada aquelas duas, essa relação S, né? Dada os pares ordenados por essa função y ao quadrado igual a x ao quadrado. Tá? Só que isso ali a gente tem aqui, vocês podem ver, tem um elemento de A, que é o 1, onde eu tenho duas imagens, o menos 1 e o 1. Mas eu creio que lá esteja errado aqui, tá? Tá errado, porque isso aqui é só y, não tem y ao quadrado aqui não, tá? Y igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma função quadrática, né? A gente sabe. Se a gente for digitar aqui x ao quadrado e dar um enter, vai surgir aí a nossa função quadrática, beleza? Aí a gente tem aqui vários pontos, né? Que compõem ela. A gente tem pontos aqui, né? E aqui, certo? Vão aparecendo vários pontos. Esses aqui são os principais, tá? Eu peguei assim só para mostrar para vocês. Então, menos 1 e 1 em 1, menos 1 em 1, 2 e 4, menos 2 e 4. Ou seja, vai ter ponto que eu tenho duas imagens, né, para um mesmo elemento do domínio. O elemento 1 tem duas imagens, menos 1 e 1. Só que como os conjuntos são limitados, né, o conjunto B só tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, então só posso dizer que eu tenho, ou posso compor apenas esses pares ordenados aqui, tá? Da minha relação do conjunto A com o conjunto B. Aqui eu já tenho um número maior, né? 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados, tá? Aqui é questão de nomenclatura, né? Então está dizendo o seguinte: se para cada x pertencente a A, né, o conjunto A, cada elemento pertencente ao conjunto A, com exceção do 1, existe só um elemento y do conjunto B, tal que o par ordenado pertencente a S, né, aparece dessa forma, x e y, para o elemento 1
em A existem 2 elementos, que é o 0 e o -1, que é justamente o que eu falei agora para vocês. Tais que 1 e 1 pertence a S, e 1 e -1 também pertence a S, né, que são esses 2 pares ordenados aqui, beleza? Então aqui, vocês já podem ver que aqui nessa relação já aparece algo diferente dessa primeira, né. Essa primeira, cada elemento do conjunto do domínio aqui, cada não, né, os 3 elementos, correspondem a 3 elementos da imagem aqui do contradomínio, né. Então aqui, cada elemento da imagem recebe a setinha lá de apenas um elemento, né, do domínio. Aqui nesse caso, eu tenho 2 imagens para um mesmo elemento. E assim por diante, quando a gente vai estudando as funções, a gente vai encontrando, peculiaridades, né, de cada uma desses tipos de função. Essa terceira aqui é a função identidade, a gente vai ver mais na frente. Eu já vou adiantando aqui as nomenclaturas, né, mas eu creio que isso aqui é só revisão, tá, porque isso aqui é coisa do ensino médio, mas creio que alguns realmente, perderam essas aulas ou não lembram mais, né, porque faz um tempinho aí, tá. Então essa aqui é a função identidade, então eu vou ter os mesmos elementos aqui nos meus pares ordenados, né, já que x é igual a y. Então 0 é 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 são os pares ordenados possíveis aí para essa função identidade, y igual a x, beleza? Então aqui também, né, cada um dos elementos da do contradomínio, né, menos o elemento -1, recebe aqui a setinha, se for tratado aqui por esse diagrama, né, entre os conjuntos. Aqui eu vou passar um pouquinho, tá? E vamos lá para definição de função, porque senão a gente vai se prender muito em alguns detalhes e que não é tão importante assim, tá? Mas vamos lá. Dados os 2 conjuntos, né, interessante é que a gente vê sempre entre 2 conjuntos, não vazios, ou seja, tem elementos, né, eles têm que ter elementos, porque senão não tem como fazer uma relação entre eles 2. E uma relação F de A em B, né, recebe o nome de aplicação de A em B, ou função definida em A com imagens em B, né, justamente o que eu falei para vocês. Se e somente se para todo x em A existe um só, é um só mesmo, tá? Um só y em B, tal que os pares ordenados pertencem a essa função, a essa relação ou aplicação ou função, tá? Então, relação, aplicação, função, eu posso tratar, né, da mesma forma. Então, essa minha função, esses pares ordenados agora pertencem à minha função, beleza? Então, minha função, vou denotar aqui de f, pela letra F. Então, traduzindo em símbolos o que está escrito aqui acima, f é uma aplicação de A em B, se somente se, esse se somente se aqui, é esse símbolo aqui, tá? Setinha para a esquerda e para a direita. Se somente se, para todo x em A, pertencente a A, existe um único y em B, ou um só elemento de B, né? Y de B, tal que o par ordenado pertence à função. Que é justamente o que eu fiz aqui para vocês, ó. Os pares ordenados aqui, ó, os pontos, pertencem ao gráfico da função, tá? Deixa eu só colocar aqui, mostrar o nome e o valor. Esses pares ordenados aqui, né, são justamente os pontos que pertencem à função, tá? Então, por isso que na definição traz dessa forma, tá?
Então isso aqui é importante, vocês têm que saber essa parte, escrever simbolicamente, né, o que significa o que está escrito aqui em cima, beleza? Aí tem aquele esquema de flechas, né, que é justamente o que a gente estava vendo lá naquele desenho entre os conjuntos, tá? Que é esse daqui. Então, vocês vão ver que é necessário que todo elemento pertencente a A, um elemento X, participe de pelo menos um par ordenado em F. Ou seja, ele tem que pertencer a um par ordenado da função. Por isso que lá atrás, na definição, que todo elemento de A deve servir como ponto de partida, né? Então, esses elementos aqui do conjunto A devem servir como ponto de partida das setas, né? Das flechas, tá? É necessário também que cada elemento participe, né, apenas de um único par de F. Ou seja, cada elemento de F deve servir de um ponto de partida de uma única flecha. Essa é outra condição, né? Então tem que partir de uma única flecha. Se não partir, e se não abarcar todos os elementos do conjunto A, porque, como diz lá na definição, isso aqui é para todo elemento do conjunto A. Então, todos têm que ter uma flecha partindo dele, do conjunto A. Tá? Todos. Então, para todo elemento. Por isso que aqui tem que partir de todos os elementos do conjunto A, uma flecha, né? E esse elemento, né? Cada elemento do conjunto A deve servir de ponto de partida, né? Com uma única flecha. Então aqui, ó, já falhou aqui, né? Porque aqui sobrou um do conjunto A, que é o domínio. Então a gente diz que isso aqui já não é função. F não é função. Porque as condições são essas. Para todo elemento de A, tem que partir uma flecha. E aqui na segunda está dizendo que para todo elemento de A, tem que partir uma única flecha, né? Então aqui já falhou. E se eu tivesse aqui partindo outra flecha para cá, já não seria função. Porque de cada elemento tem que partir uma única flecha. Aqui, no caso, já partiria duas flechas. Então já não é função também, tá? Lembrando que eu estou falando só definição de função por enquanto, tá? Então a relação F, né, não vai ser aplicação ou função se não satisfazer uma das condições acima. Não satisfazer essas condições não é função, tá? Ou não é aplicação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, desse primeiro exemplo que eu falei para vocês, que não vai ser função, se caso, né, existir um elemento de A, do qual não parta flecha alguma, né? Então, isso aqui não é função. Porque aqui no conjunto A tem um elemento que não parte flecha, então não é função. Aqui, se existir um elemento de A, do qual partam duas flechas ou mais, que é justamente o que eu falei, ó. Aqui, ó, partem duas flechas, então não é função, tá? F não é função. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos tratar agora de par ordenado, né? Eu estou correndo um pouco, tá? Mas é porque esse conteúdo aqui, eu não vou cobrar essas definições, mas eu vou cobrar o cálculo de vocês, né? Então, isso aqui é só para relembrar alguns conceitos, não é para vocês se apegarem tanto a essa parte aqui não, tá? Gráfico cartesiano, ou plano cartesiano, né, é justamente aqueles pontos lá que traçam o gráfico da função que eu falei para vocês, né? E ele pode ser limitado também, né? Olha aqui, ó. Eu estou limitando a um intervalo. Isso aqui é um intervalo. Lembra? Isso aqui é um intervalo menos 1, fechado em menos 1 e fechado em 3. Tá? Então, isso aqui é um intervalo fechado
né, de -1 a 3. Então, aqui, ó, de -1 até o 3, eu escrevo o gráfico da minha função, né, traçado por esses pontos que são as coordenadas, né, do plano cartesiano. Então, a partir disso, eu traço aqui o meu gráfico, a partir dos pontos, né? Como está escrito aqui, né? Então, essa relação de f de A em B é uma função, né? Isso aqui é uma função. Ah, mas está limitado, mas ainda é uma função, tá? Pois toda reta vertical conduzida nos pontos da abscissa x, pertencente a A, encontra sempre o gráfico f num só ponto, né? Num único ponto. Então, ó, qualquer ponto aqui que eu pegue nesse intervalo aqui de -1 até 3, tá? Da reta x aqui, eu vou encontrar um único ponto aqui, né? Um elemento da função, do gráfico da função. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso aqui é função. Tá? É uma função. Beleza? Ou seja, essa condição aqui é satisfeita, né? Já que a gente colocou aqui as condições aqui através do diagrama de flechas, né? Então, o diagrama de flecha é isso. Quem são esses elementos aqui? São os elementos que estão na reta x. Quem são esses elementos? Os elementos que estão na reta y. Tá? Então, aqui, a gente tem a reta x, certo? E aqui a reta y. Então, isso aqui é o conjunto da imagem, né? A gente vai ver, isso aqui é a imagem, são esses pontos aqui, tá? E aqui é o contradomínio, né? É todo o contradomínio. E a imagem é só os elementos que correspondem aos elementos de x, tá? Que são esses aqui. Tá? Esses elementos que aparecem aqui correspondendo aos elementos de x, tá? Essas são as imagens. Toda a reta é o contradomínio. E essa reta x é todo o domínio, tá? A reta x é todo o domínio, beleza? Então, escrevendo daquela forma lá, né? Que a gente viu no início. Digamos que esse aqui é o conjunto B, essa reta é o conjunto B, e essa reta aqui todinha é o conjunto A. Só que os elementos aqui do A agora são de -1 a 3. Somente esses números, tá? De -1 a 3. E é claro, eles podem ser aqui 1,5, né? Tá por aqui, mais ou menos. Né? Pode ser 2, pode ser 0, certo? Então, tem N números aí entre -1 e 5 e 3, já que eles são números reais, tá? Olha só. É uma função de A em R. São reais, beleza? Então, eu tenho que tratar números reais, todos os números reais, beleza? Vou passar aqui. Nesse caso aqui, dá para ver que não é função, né? Tá na cara que não é função. Por quê? Eu tenho aqui o meu domínio, certo? O domínio vai de -2 a 2, né? Ou seja, x está entre -2 e 2. O R é o meu contradomínio, né? E as minhas imagens, eu vou ter repetição aqui de imagens, né? Então, essa reta aqui, essa função aqui, já não é, ou esse gráfico aqui já não é uma função, não traduz uma função, pois há retas verticais que encontram o gráfico, né? Então, basicamente é isso, ó. Se você tracejar retas aqui, ó, essas retinhas em vermelho, né, e elas encontrarem um único ponto aqui no gráfico, quer dizer que é função.
beleza? Se você traçar essas retas verticais aqui e elas atingirem mais de um ponto, né, ou seja, 2 pontos, no caso, a maioria das vezes só são 2, né, então você vai ter o quê? Que não é uma função, tá? Se você tracejar aqui essas retas aqui imaginárias, né, digamos assim. Mas você tem um ponto aqui, né, que interligado aqui com esse outro ponto aqui, vai nos dar esse ponto, ou com esse elemento aqui de y e esse elemento aqui de x, ele vai nos dar um ponto, né, uma coordenada aqui. Então essa coordenada não pode ter aqui outra coordenada aqui, né, digamos assim, falando de forma mais popular, outra coordenada a partir desse elemento x. Ah, então, assim, é o que eu falei lá no início. O que é que parte desse ponto aqui que está na reta x, dentro do intervalo? Parte uma setinha para cá e parte uma flecha para cá, né? Flecha, na verdade. Então, parte duas flechas de um mesmo elemento do domínio. Aí volta para cá, né? Cai nisso aqui, ó. Está partindo duas setas, duas flechas de um mesmo elemento do domínio. Então, não é função. É justamente o que está acontecendo aqui, ó. Parte uma flecha para cá, parte outra flecha para cá. Então, parte de um mesmo ponto do domínio, duas flechas. Então, não é função. Aqui, ó, já é função porque para cada elemento que eu pego aqui no intervalo, de -1 a 3, só parte uma flecha. Parte uma flecha para cá, né? Daqui parte outra flecha para cá, e assim por diante. Tá? Aqui, nesse caso aqui, não é função, né, desse gráfico aqui. Por quê? O gráfico está sendo dado no intervalo de 0 a 4. 0 a 4 é até aqui, ó, de 0 até 4. Esse daqui é o nosso domínio, é o chamado conjunto A. Tá? Ele vai de 0 até 4. Certo? E por que que não é? Porque a reta vertical, né, essas retinhas aqui, ela encontra o gráfico F, né? Porém, essa reta aqui, conduzida aqui pelo ponto 0, 1, 0, né, não encontra o gráfico. Por quê? O que está acontecendo aqui? É que eu tenho que ter todos os elementos do domínio, do conjunto A, partindo uma seta. E desse ponto aqui, né, como referência aí, como exemplo, não parte nenhuma seta que atinja aqui o gráfico dessa função. Lembrando que o gráfico é só esse aqui, tá? Esse aqui é o gráfico da função. Então, eu parti uma setinha aqui e não está atingindo. Se não está atingindo, é porque cai nessa definição aqui. Ou seja, eu tenho um elemento que não parte nenhuma seta. Se não parte nenhuma seta dele que atinja lá a minha função, então não é função. Beleza? Então tá aqui os exemplos graficamente, né? Como a gente enxerga quando é e quando não é função. Beleza? Tá aqui. Porque se a gente fosse traçar certinho, a gente teria que ter como os elementos do contradomínio o intervalo, no mínimo um intervalo de 2 a 4, né? 2 a 4. Vamos lá, deixa eu adiantar. Aqui tem alguns exemplos, né? Eu não vou cobrar de vocês, por enquanto agora, exercícios, né? Aí eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. É só estabelecer, né, cada um dos esquemas das relações, definindo se é ou não função. Tá? Então, nesse caso aqui, sobrou um elemento, não é função. Certo? Não é função. Vou colocar em português. Não é função. Né? Sobrou um elemento do domínio. Aqui, parte duas setas
de um mesmo elemento do domínio. Também não é função. Né? Bem simples. Não é função. Aqui é função, né? Aqui por quê? De cada elemento aqui do domínio, parte uma única seta, né? Ah, mas aqui, professor, aqui sobrou. Pode sobrar, não tem problema. Pode sobrar, tá? Mas o importante é aqui do domínio. Cada elemento do domínio tem que partir uma única seta e todos os elementos têm que partir uma seta dele. Tá? Aqui, professor, todos os elementos aqui do domínio partem uma seta e tem um único elemento aqui. E agora? Eita. Agora eu não sei, professor. Tem alguma definição lá, alguma restrição para que isso aqui não seja função? Não tem, né? Ou tem? Tem que não pode partir duas setas e que não pode sobrar, né? Então isso aqui é função também. E essa daqui é dita função constante, tá? Que é essa função aqui, ó. Função constante, que é um y igual a 2, por exemplo. Deixa eu esconder esses outros aqui. Não ficar poluído lá nosso plano cartesiano. Então, olha só, isso aqui é uma reta, é a reta da função, né? O tracejar da função. Então, para todos os elementos aqui da reta x, eu vou ter um elemento aqui 2 como imagem. Ou seja, eu vou ter a única reta da função constante y igual a 2. Tá? Y igual a 2. Então, y igual a 2 é a nossa função constante. Então, pode acontecer isso? Pode. Não caiu em nenhum desses casos aqui, ó. Nem nesse, nem nesse, nem nesse. E, claro, caiu nesse, né? Porque para cada elemento que eu pego aqui da reta x, eu vou ter o mesmo elemento. Pode ter o mesmo elemento? Pode. Da reta, dessa reta em azul, que é a reta da função constante. Beleza? Vou ter um único elemento na imagem. Pode ser. Pode ter. Tá? Então, é função aqui. Deixa eu passar alguns exercícios aqui. Aqui já não é, né? Olhando pelo gráfico, aqui né? É função. Aqui não é. Por quê? Porque se eu traçar uma reta aqui vertical, né? Ou pegar um elemento aqui, sei lá. Pegar aqui o elemento. Aqui é 1, 2, 3. Vou pegar aqui o 3. Né? Desse 3 aqui, eu passo uma flecha para cá e passo outra para cá. Opa, já tenho duas flechas partindo dele, então não é função. Tá? Eu tenho outros casos aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o tempo, né? Tem que dar uma olhada no tempo. Essa aula vai até às 6. Eu acho que eu não vou utilizar as 2 horas de aula hoje, não. Mas eu quero, pelo menos, passar o máximo possível para vocês ainda. Vamos lá. Notação das funções, né? Como eu falei para vocês, o x, né? Ele pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. E o par ordenado que surge a partir desses elementos, né, ele pertence à função, tá? A relação entre esses dois conjuntos, dada uma relação entre esses conjuntos. Então, a função ela é definida, né, de forma, digamos assim, em símbolos, né, usando uma notação mais simbólica para a função, é isso aqui, ó. Ou seja, a função não é uma relação? Então, ela é uma relação de pares ordenados, x e y, onde x pertence a A, y pertence a B, e y é igual a f de x. Tá? Ou seja, é uma função que depende de x. Né? Uma função, ou seja, ela está em função de x, ela só existe em função de x. Então, se não existir nenhum x do domínio,
não existe nenhuma imagem, logo não vai existir função. Bem lógico isso, né? Então, por isso que aqui a gente escreve essa simbologia, f de x, porque f, a função, ela só vai ser escrita a partir de um x do domínio. Lembra lá da definição? Para todo x em A, né, existe um y em B, então para todo x, então por isso que tem que ter um xzinho aqui, onde f está em função dele. Vamos lá. Então, isso significa que, dados os dois conjuntos, né, A e B, a função f, né, tem a lei de correspondência, né, onde y é igual a f de x. Tá? Então, isso aqui eu creio que a maioria já saiba, né, que esse y corresponde ao f de x. Ou seja, todos os elementos da imagem, né, eu encontro a partir da função que está em função de x. Parece até redundante, mas não é, tá? Então vamos lá. Em símbolos, a gente pode escrever que f é uma aplicação de A em B, né? E x a gente encontra a partir da função f de x. Aqui esse f de x a gente vai ver que pode ser x, né, que é a identidade, pode ser x mais 1, que é a função linear, pode ser 2x, ou função afim, né? Essa daqui, 2x, é a função linear. Né? Pode ser 2x ao quadrado mais 2x mais 1, é uma função quadrática, né? Ou função de segundo grau, a gente vai ver mais na frente. Né? Ou eu posso usar essa simbologia aqui para denotar a função, né? Ou seja, A é uma aplicação A aplicada em B, né? É F, e aqui é a mesma simbologia embaixo, né? Que para encontrar para encontrar a imagem eu tenho que aplicar cada elemento de x, né? Cada elemento x do domínio para encontrar uma imagem no conjunto B através da função, beleza? E aqui essa outra que também é utilizada bastante, né? F é uma aplicação de A em B, tal que y é igual a f de x. Tá? Então, essas aqui são bastante utilizadas. Beleza? Deixa eu só... Pronto. Então, aqui, como eu falei para vocês, a aplicação, né, f de A em B pode ser dada por y igual a 2x, né, onde 2x é uma função linear, né, ou seja, é uma função que associa cada elemento de x a um y de B. Né, e resulta, né, nesse modelo, né, nessa fórmula, digamos assim, da função. A partir dela que a gente encontra outras, constrói o gráfico, né, e encontra alguns resultados. Aqui é a função quadrática, né? Também é uma função que leva cada x em um y real, já que a função aqui, deixa eu tirar isso aqui para não ficar tão poluído, já que a função ela está definida de R em R. E quem é esse conjunto R? R é o conjunto dos números reais, beleza? Então, qualquer número real do domínio, eu vou encontrar um número real no contradomínio, né? Uma imagem no contradomínio real, tal que ele é dado por essa função, tá? Por essa lei. Qual é a lei? Y igual a x ao quadrado. Aqui é y igual a 2x, beleza? Aqui é uma função linear, e aqui é uma função do segundo grau, ou quadrática, tá? Beleza? E aqui podem ser também a função definida dessa forma. De R não negativo, né? Que esse maisinho aqui significa não negativo, ou seja, só os positivos, em R. Se não é positivo, ou se não é negativo, então todos têm que ser positivos e é dado por essa lei aqui, que a função y é igual a raiz quadrada de x.
por que esse R mais, professor? Porque a raiz quadrada, eu não posso tirar a raiz quadrada de um número negativo, a não ser que seja um número complexo, tá? A não ser que seja um número complexo. Aí sim, né? Caso não seja, eu não posso ter números negativos aqui dentro da raiz. Por isso que todo x tem que pertencer a esses conjuntos reais não negativos e o y aos reais, tal que a lei, né, é conservada, né? Essa lei aqui, y igual a raiz quadrada de x. Vamos lá. O que é imagem de um elemento? Isso aqui muita gente ainda consegue errar, não sei por quê. Tá? Então, imagem. Como é que eu encontro a imagem através de um elemento do domínio? Né? Se ele é dado dessa forma, como par ordenado. Então, se A e B pertencem à função, né, o elemento B é chamado de imagem, como eu falei, e o elemento A, né, da aplicação, que passa pela aplicação, ele é chamado de valor, o valor de F, né, ou o ponto de abscissa também pode ser chamado assim, né? Que esse ponto de abscissa é justamente o ponto que está na reta x. É um elemento que está na reta x. Tá? E a partir dele a gente encontra elementos na reta y, correspondentes e que vão traçar a minha função. Tá? Então, o B a gente sabe que é a imagem. Tá? E lembra lá, isso aqui ó, é o f de x igual a y. E o y é a nossa imagem. Então, se o A é igual a x, ou seja, x é um elemento do domínio, denotado por A, e y é o nosso contradomínio. Opa! Y é o nosso elemento da imagem que está no contradomínio. Então, y é B. Então, formando o par ordenado aqui, x e y, né, a gente tem justamente o par ordenado AB. Tá? São valores. A gente está tratando agora de valores. E é justamente os valores que aparecem aqui quando a gente coloca um ponto. Tá? Então, esse ponto aqui, H, eu acabei de colocar, se eu colocar o nome e o valor deles, vocês vão ver que é 2, 0. 2, 0 é a coordenada desse ponto aqui em cima da reta da abscissa x. Então, são esses valores lá que aparecem, o 2 e o 0, beleza? Então, a gente lê isso aqui, né? Esse f de A igual a B. Eu já estou até falando, né? A gente lê assim, f de A igual a B. Tá? A leitura dessa simbologia aqui. Então, f de A é igual a B. Então, o f no ponto de abscissa A tem imagem o B. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a função de R em R, definida para cada x, a gente tem a imagem 2x mais 1 da nossa função, certo? Usando aquela notação anterior. Então, 2x mais 1 é a nossa função. Então, ele quer a imagem de 0 pela aplicação f é 1. Certo? A imagem de 0 pela aplicação f é 1. Por quê? Porque fazendo f de 0, a gente vai ter 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Então, a nossa imagem é 1, passando pelo 0, né? Aplicando 0, que é a nossa abscissa. Tá? Nossa abscissa, lembrando, os elementos que estão na reta x são elementos da abscissa. E os elementos que estão na reta y, todos os números aqui, são elementos da ordenada. Tá? Só para não esquecerem essa parte aí, já que a gente não viu relação. Tá? Tô falando, já comecei logo com funções, porque relação a gente vai perder muito tempo. A gente tem muita coisa para ver.
Então, aqui, ó, a imagem de menos 2 pela aplicação F é menos 3. Tá? Então, ele está dizendo que a imagem é menos 3, não é o menos 2, tá? Por isso que aqui a gente faz F de menos 2, que é a nossa abscissa. Então, fica 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. Esse daqui é o nosso Y. E esse daqui é o nosso X. Certo? Ou seja, esse daqui é o nosso A, Azinho, esse daqui é o nosso Bzinho lá da definição anterior. Também posso fazer essa leitura aqui, né? Esse aqui é o nosso A, F de A igual a B. Então, F de menos 2 é igual a menos 3. Tá? E assim por diante. Ou seja, para a gente encontrar uma imagem de cada elemento, a gente tem que fazer esse processo, né? De passar pela função, pela lei que orienta a nossa função. Para cada elemento que eu for colocando ali no lugar do x, eu vou encontrar um elemento y. Tá? Vou ver aqui. E é isso. Aqui tem alguns exercícios, né? Aqui dá aqui os conjuntos, né? Então aqui está dizendo aqui, ó, uma função f de q em q, esse q aqui, quem lembra, é números racionais, tá? Tá até falando aqui, né? Associa cada número racional em um número racional no domínio, do domínio, em um número racional na imagem, né? No contradomínio. Ao seu oposto adicionado mais um. Aí você tem que escrever qual é a notação das seguintes funções. Então, dessa função aqui é uma função cuja aplicação é dos racionais nos racionais, certo? Tal que x, né, associa ao quê? A cada número racional ao seu oposto adicionado mais um. O que quer dizer um número racional ao seu oposto adicionado mais um? Aí você tem que fazer essa leitura. Qual é o número racional, né? Associa a cada número racional ao seu oposto adicionado mais um. Aí você escreve aqui, né, qual é a função. O oposto mais um. Eu sei que aqui no final vai ter mais um. E o restante? Aí fica por conta de vocês fazendo o exercício. Mas esses exercícios aqui são bem simples, né? Aqui, ó, por exemplo, essa função é uma função definida dos inteiros nos inteiros. Os inteiros, para quem lembra, é número positivo e negativo. Não é fração. Fração é racional. Logo, para esse valor aqui, eu não vou ter, eu não vou ter imagem, tá? Não tenho imagem para essa abscissa 3/2, tá? Não tenho imagem para ela, porque esse número aqui é racional. Aqui eu vou ter? Vou. 3 vezes 0 menos 2 é menos 2. Menos 2. Para cá, menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 menos 2, menos 11. Então, aqui é menos 11. Menos 3 é inteiro? É. Então, vou ter a imagem inteira. 2. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Então, f de 2 é 4. Também tenho uma abscissa inteira, uma imagem inteira. Abscissa inteira, imagem inteira. Abscissa inteiro, imagem inteiro. Aqui a abscissa é racional, então logo eu não vou ter imagem inteira, porque a função está definida dos inteiros nos inteiros, tá? Eu não posso fugir disso aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, tá nos reais, dos reais nos reais. Agora aqui já está liberado, porque todo real engloba todos os reais aqui no domínio. Então, o x pode ser 2? Pode. O x pode ser menos 1? Pode.
Um meio? Pode. Os racionais estão dentro dos reais. Menos um meio, um terço? Pode. Raiz de 3? Eita, aí pegou. Raiz de 3 é real? Claro que é real, né? Porque a gente viu lá nos conjuntos dos conjuntos numéricos, né? No ensino, acho que no ensino médio. Os reais, ele engloba aqui os irracionais, que é um conjunto à parte, que está dentro dos reais, né? Que ele pode ser escrito assim, com a letra I assim, né? Ou, isso aqui é uma letra I, tá? Ou ele pode ser escrito como R menos Q, que é o conjunto dos números reais menos os números racionais, tá? R menos Q. E aqui dentro, ó, eu tenho os racionais, né, que é a letra Q. Dentro da letra Q eu tenho números dos inteiros, que é a letra Z. E dentro dos inteiros eu tenho o mais usado no dia a dia, que é os naturais, que é a letra N. Beleza? Então, o conjunto dos números reais são esses aqui. Então, se esse conjunto é os números reais, então isso aqui também está dentro dos reais aqui do domínio. Então, pode ser 1 menos raiz de 2, também pode. Isso aqui é irracional, esse aqui é inteiro, né? Operações entre inteiro e racional também é real, beleza? Então, também pode. E assim por diante. Vocês têm que olhar aonde que a função está definida, né? Nesse caso aqui, esse caso aqui é R asterisco. Ela está definida em R tirando o zero. Esse R asterisco significa isso aqui, ó. R menos o elemento zero. Ou seja, eu excluo o zero. É qualquer número menos o zero, tá? Qualquer número menos o zero em todos os números reais. E associa cada número real ao seu inverso. Você tem que saber que função é essa, né? Qual é a função que associa cada número real ao seu inverso? Você tem que fazer. Eu acho que é isso, por enquanto. Deixa eu ver aqui se dá para a gente ver domínio. Esse aqui eu já falei para vocês, né? Mas eu só vou falar aqui por definição, né? Falando a linguagem matemática em si e definindo, né? Então, o domínio e a imagem eu já falei para vocês que é, né? O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio e a imagem está dentro do contradomínio, é um subconjunto do contradomínio, certo? Então, considerando uma função de A em B, né, uma relação binária, então f, né, a função f, ela tem domínio e uma imagem. Tá? Então, esse domínio, ele é chamado, na maioria das vezes, só pelo conjunto D, né, denotado de D. Alguns livros trazem assim, DM, né, para denotar domínio. Outros trazem assim, DF, para denotar domínio da função, ou DF entre parênteses. Tá? Tem alguns livros que trazem assim, mas a maioria só traz o Dzão, porque lá em cálculo 1 vocês vão ver que tem essa definição aqui de dx de f. Isso aqui significa derivada da função. Tá? Então, para não confundir, eu acho. Mas na maioria dos livros trazem ou D ou DM. Tá? Assim. Mas esse aqui a gente vai denotar só por D. Então, D, o domínio, é chamado também de conjunto de partida, da onde partem as setinhas, né? Ou são os elementos do domínio, são a reta x, né? Todos os valores da reta x. Isto é, se a função não for limitada, né? Então, são todos os elementos da reta x que pertencem a um conjunto A, né? São chamados de domínio. Então, o domínio é o conjunto A, beleza? E a imagem, professor? A imagem, como eu falei para vocês, é um subconjunto do contradomínio, tá? Justamente o que está escrito aqui. Então,
esse conjuntinho aqui dentro do conjunto B, do contradomínio, é chamado imagem. E a imagem é um subconjunto de B. Esse símbolo aqui quer dizer que é um conjunto que está dentro do outro. Então, a imagem está dentro do conjunto B. Então, é subconjunto, tá? Está contido, né? A gente aprende lá no ensino fundamental, quando é criancinha, que esse símbolo aqui está contido, né? Está contido, tá? Então, se ele está contido, então a gente diz que é subconjunto. Está contido. Então, a imagem está contida, né, no conjunto B, beleza? Então, basicamente é só isso aqui que para a gente ver, né, desenhando como seria a imagem, o domínio contra domínio, tá? Então, o domínio é o conjunto A, contra domínio B, e a imagem é um subconjunto do conjunto B, beleza? As outras nomenclaturas a gente já viu, né? Então, o domínio, né? Ó, o domínio aqui, ó, só repetindo o que eu já falei, né? É o conjunto das abscisas, olha só, abscisas, os números, os elementos x, certo? Da reta x, dos pontos tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico f, né? Que foi aquelas retas verticais que a gente viu lá no gráfico, aqueles gráficos anteriores, para saber se era função ou não era, né? Então, esses pontos aí, né, são ditos elementos, né, o conjunto de todas as abscisas que eles pertencem ao domínio. Né? Então, o domínio é toda a reta x, toda a reta abscissa, tá? E essa reta x aqui. Deixa eu até tirar apagar essa reta aqui, para não confundir. Então, a reta x é essa daqui, certo? Então, toda essa reta x aqui é o nosso domínio, é a nossa reta real, beleza? Vou voltar para cá. A nossa imagem é o conjunto das ordenadas, lembra lá? Ordenadas estão em Y, é a reta Y, beleza? Essa reta Y aqui. Deixa eu até trocar de cor aqui, para destacar. Então, essa reta Y, certo? É a nossa reta das ordenadas. Então, é o conjunto das ordenadas dos pontos, tais que as retas horizontais conduzidas por esses pontos interceptam o gráfico F. Tá? Então, são retas horizontais. São essas retinhas aqui, ó, que aparecem assim. Tá? Por exemplo, essas retinhas aqui, tracejadas, né, a gente pode dizer assim, que aparecem aqui. Ó. Então, essas retinhas aqui são ditas retas horizontais, né, que interceptam o gráfico, que são conduzidas e o ponto, né, intercepta o gráfico. Isto é, o conjunto formado de todas as ordenadas, tá? Então, nem sempre, ou nem sempre não, vão ser esses pontos aqui, porém, toda a ordenada é o contradomínio, tá? Essa reta em vermelho aqui é o contradomínio. Mas esses pontos aqui são o conjunto, né, de ordenadas que a gente vai elencar, e esses elementos são ditos elementos do conjunto das ordenadas e a gente denota como imagem, tá, da função. Então, aqui, ó, a gente pode limitar a função, né? Olha aqui, ó, o nosso domínio está indo de -2 a 1, certo? E a nossa imagem, se você observar, ela está indo de 0 até o 4. Então, esses valores que vão daqui até aqui, ou de 0 até o 4, é a nossa imagem, tá? Então, esse conjunto numérico aqui é a nossa imagem.
certo? E esse conjunto aqui em vermelho é o nosso domínio, beleza? É o nosso domínio. Tranquilo? Então, são esses valores da reta que denotam quem são os valores da imagem e do domínio, tá? Então, vamos lá. Só para finalizar aqui a nossa aula de hoje, né? Só vou explicar essa parte aqui, tá? Esses outros aqui são consequência, mas creio que vocês conseguem ver por quê. Então, vou explicar só esse primeiro exemplo aqui. Então, aqui o domínio, se vocês observarem, está limitado entre -2 e 1. Mas esse domínio, ele também pode ser escrito como intervalo, tá? Mas não se acostuma a escrever como intervalo. Então, o domínio são todos os x pertencentes aos reais, tal que x está entre -2 e 1. Mas esse -2 e 1 é um intervalo fechado, vai de -2 a 1, certo? Eu posso escrever como intervalo também. Deixa eu até melhorar isso aqui. Então, intervalo fechado de -2 a 1. Tá? E a nossa imagem são todos os y, lembra lá? Ordenadas abscisas. Abscissa no domínio, ordenada na imagem. Então, são todos os y reais, tal que y está entre 0 e 4. Justamente o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Então, isso aqui também pode ser um intervalo, né, numérico de 0 a 4. Isso aqui é intervalo, tá? Não se confundam com o par ordenado. Intervalo é dado entre colchetes. E par ordenado é dado com parênteses, tá? Apesar que tem conjuntos, né? No caso, isso aqui, ó, que é estritamente, né? Não é menor igual, maior igual. Então a gente denota em alguns casos com parênteses, né? Intervalo aberto entre 1 e 2. Parênteses. Mas tem alguns casos, ó, a gente aprende no ensino fundamental, né? O médio, na verdade, que a gente pode escrever o intervalo aberto assim também, né? Os colchetes voltados para fora, tá? Mas tem alguns casos que os livros trazem com parênteses também, tá? Então é isso, pessoal. Acho que é o suficiente por hoje, para não cansar muito, né? Porque é muita coisa que a gente vai ver ainda. Então, basicamente, só estou falando de função, né? Definição de função. Depois a gente vai ver funções específicas, né? Que é a função afim, quadrática, modular, trigonométrica e outras funções, certo? Recíproca. Beleza? Dúvidas aqui? Perguntas? Senão a gente se vê na próxima aula. A Daisy, pode falar. Oi, oi. Tá com a mãozinha levantada? Vai perguntar nada? Não, Daisy. Pode usar o chat também, tá? O chatzinho aqui, ó. Do lado da mãozinha aqui. Pode usar o chat para escrever alguma coisa, tá? Se caso não quiser levantar a mãozinha. Ninguém tem uma pergunta, pessoal? Então, a gente se despede aqui, a gente se vê na quarta-feira, beleza? E não esperem a lista, tá? Vão fazendo os exercícios. Assim que acaba a aula, o interessante é acabar a aula e fazer exercício, né? Mas não sei como é que está a grade de vocês do semestre, né? Você tem aula depois dessa. É interessante que vocês façam os exercícios logo após a aula, porque senão, se deixar acumular, você não consegue acompanhar a aula, beleza? Então, é isso. Professor, Oi. os exercícios estão lá naquele material que você posta aqui na sala? Não, ainda Ou não. esses que você passou aqui no livro? Eu vou postar aqui, ó. Postar aqui no
arquivos, né? Tá bom. Mas como eles são arquivos pequenos, eu também vou postar lá no Ficar, né? Pegar, tá? Eles não são tão grandes igual os livros que a gente está utilizando, beleza? Vou colocar nos dois, para quem não conseguir acessar o SIGA, acessar não conseguir acessar o Teams, acessar o SIGA, beleza? Então é isso. Eu creio que amanhã eu já tenho pronto já a lista de exercícios, aí eu já mando para vocês, beleza? Então é isso. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.